Orar é perda de tempo, disse o patrão, até ele mesmo dobrar os joelhos. A manhã começou como todas as outras na construtora Almeida em Filhos. Daniel Silva chegou às 5h45, 15 minutos antes do horário, como sempre fazia. Seus olhos ainda carregavam o cansaço de uma noite mal dormida, mas seu coração estava em paz. Antes de sair de casa, havia passado 30 minutos em oração, como fazia todos os dias desde que se converteu há 3 anos. Daniel era pedreiro, um dos melhores da empresa. Suas mãos calejadas carregavam a experiência de 15 anos de profissão. Mas havia algo diferente nele que incomodava profundamente seu patrão, Ricardo Almeida, sua fé inabalável. Bom dia, seu Ricardo, cumprimentou Daniel, tirando o boné respeitosamente. Ricardo mal ergueu os olhos dos papéis sobre sua mesa improvisada no canteiro de obras. Era um homem de 45 anos, robusto, com cabelos grisalhos e um olhar que destilava cinismo. Havia herdado a empresa do pai e a transformara em uma das maiores construtoras da região. Para ele, tudo na vida se resumia a dinheiro, poder e resultados. Silva, preciso falar com você. A voz de Ricardo era seca, cortante como uma navalha. Daniel se aproximou, sentindo um aperto no peito. Conhecia aquele tom. Algo estava errado. Os outros trabalhadores reclamaram de você novamente. Ricardo jogou uma prancheta sobre a mesa com força. Dizem que você fica orando no horário do almoço enquanto eles descansam, que fica pregando sobre Deus e tentando converter todo mundo. Senhor, eu apenas leio minha Bíblia em silêncio, e quando alguém me pergunta algo, eu respondo. Nunca forço nada a ninguém. Daniel manteve a voz calma, mas firme. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de concreto. Seus olhos faiscavam de raiva. Você quer saber o que eu acho? Orar é perda de tempo! Ele praticamente gritou, fazendo vários trabalhadores pararem para observar a cena. Aqui se trabalha! Aqui se produz! Aqui se ganha dinheiro! Esse seu Deus imaginário não paga as contas, Silva! O silêncio pesou sobre o canteiro. Daniel sentiu todas as atenções voltadas para ele. Seu rosto queimou de vergonha, mas não de arrependimento. Jamais negaria sua fé. Com todo respeito, senhor, minha fé não atrapalha meu trabalho. Meus números provam isso. Seus números? Ricardo deu uma risada amarga. Você quer falar de números? Então vamos falar. Você é bom, Silva, admito. Mas sua santidade está criando um ambiente ruim aqui. Os homens estão divididos. Uns zombam de você, outros se sentem culpados porque você parece melhor que eles. Ricardo se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Daniel, seu dedo em riste apontado para o peito do pedreiro. Vou te dar uma escolha. Ou você para com essa palhaçada de oração e religião aqui na obra, ou você está demitido. É simples assim. Escolha seu emprego ou seu Deus. O coração de Daniel acelerou. Aquele emprego era tudo o que ele tinha. Pai de 2 filhos pequenos, Gabriela de 7 anos e Miguel de 5, e casado com Ana, que não trabalhava fora para cuidar das crianças. A prestação da casa, as contas, o sustento da família, tudo dependia daquele salário. Mas, ao mesmo tempo, ecoava em sua mente as palavras que havia lido naquela manhã. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Daniel respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz saiu clara. Senhor Ricardo, eu respeito muito o senhor e esta empresa, mas não posso e não vou negar minha fé. Se isso significa perder meu emprego, que assim seja. Deus é mais importante que qualquer trabalho. O queixo de Ricardo caiu. Ele não esperava aquela resposta. Por um momento, pareceu até admirado com a coragem do pedreiro. Mas o orgulho logo tomou conta. Você está louco! Ricardo explodiu. Você vai jogar tudo fora por causa de um livro de histórias? Por causa de orações que não levam a nada? As orações levam a Deus, Senhor. E Ele nunca me abandonou. Daniel manteve o olhar firme nos olhos do patrão. Fora! Ricardo apontou para o portão. Pegue suas coisas e saia agora. Você está demitido.
O silêncio era ensurdecedor. Todos os trabalhadores observavam incrédulos. Alguns baixaram a cabeça com pena. Outros sorriram, satisfeitos de ver o crente chato se dando mal. Daniel assentiu silenciosamente. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Foi até seu armário, pegou sua mochila gasta e sua Bíblia com a capa de couro desgastada. Ao passar por Ricardo na saída, parou e disse baixinho: "Vou orar pelo senhor, seu Ricardo. Deus o abençoe." Ricardo cuspiu no chão ao lado de Daniel. "Guarde suas orações. Você vai precisar delas para conseguir outro emprego." Ele riu cruelmente, e alguns trabalhadores o acompanharam nas risadas. Daniel caminhou até o portão com a cabeça erguida, apesar das lágrimas que teimavam em brotar. Ao atravessar o portão, ouviu a voz de Ricardo ecoando: "Vamos ver se seu Deus vai pagar suas contas, irmão." Mais risadas. Daniel não olhou para trás. Seus passos eram firmes, mas seu coração estava despedaçado. Como contaria para Ana? Como explicaria para as crianças? E se não conseguisse outro emprego? E se realmente tivesse cometido um erro? Mas então, enquanto caminhava pela calçada sob o sol escaldante da manhã, uma paz inexplicável começou a invadir seu coração. Ele parou, fechou os olhos e sussurrou: "Senhor, eu confio em ti. Não sei como, mas sei que tu tens um plano." Ele não sabia, mas aquela oração estava prestes a iniciar uma cadeia de eventos que transformaria não apenas sua vida, mas também a vida do homem que acabara de humilhá-lo publicamente. Daniel chegou em casa antes do meio-dia, algo que nunca acontecia. Ana estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a porta se abrir. Seu coração apertou imediatamente. Ela conhecia o marido bem o suficiente para saber que algo estava muito errado. "Daniel?" Ela apareceu na sala, secando as mãos no avental, os olhos já marejados de lágrimas antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Ele a olhou e não precisou dizer nada. Ana correu para seus braços e ambos desabaram no sofá velho e surrado da pequena sala. Entre soluços, Daniel contou tudo. "Você fez o certo", Ana sussurrou, acariciando o rosto do marido. "Deus vai nos sustentar." Mas enquanto falava aquelas palavras de fé, por dentro ela também lutava contra o medo. Como pagariam a prestação da casa que vencia em 5 dias? Como comprariam comida? As crianças precisavam de material escolar. Naquela tarde, Daniel visitou todas as construtoras da região. Em cada uma, a resposta era a mesma. Não havia vagas. Alguns gerentes foram educados, outros, nem tanto. Um deles, após fazer algumas ligações, olhou para Daniel com pena. "Olha, vou ser sincero com você. Ricardo Almeida ligou para vários empresários da região. Ele disse que você é problemático, que causa divisão entre os funcionários por causa de religião. Ninguém vai te contratar, amigo." "Sinto muito." Daniel sentiu o chão fugir sob seus pés. Não bastava ter sido demitido. Agora estava sendo perseguido, marcado. Voltou para casa com os ombros caídos, derrotado. Os dias se transformaram em semanas. Daniel fazia bicos, pequenos reparos aqui e ali, serviços avulsos que mal pagavam o básico. Ana começou a vender bolos e salgados para ajudar. As crianças, inocentes, ainda não entendiam completamente a gravidade da situação, mas percebiam que os pais estavam preocupados. Uma noite, após colocar os filhos para dormir, Daniel e Ana se ajoelharam na sala. Não havia móveis caros, nem decoração sofisticada. Apenas um lar simples, mas cheio de amor. E naquele momento, cheio de desespero também. "Pai..." A voz de Daniel tremia. "Eu não sei mais o que fazer. Já bati em todas as portas. Ninguém quer me dar uma chance. As contas estão se acumulando. Eu estou falhando com minha família." Ana segurou a mão do marido com força, também chorando. "Senhor, o Senhor conhece nossa necessidade." Ela orou. "Conhece o coração do meu esposo.
Ele não te negou mesmo quando isso custou tudo. Agora precisamos de ti. Precisamos de um milagre. Enquanto isso, a 5 quilômetros dali, na mansão de Ricardo Almeida, uma cena bem diferente se desenrolava. Ricardo estava em seu escritório luxuoso, cercado de troféus e certificados. Um copo de uísque caro na mão, ele assinava contratos milionários. Seu celular tocou. Era seu médico particular. Ricardo, precisamos conversar. Os exames chegaram. E daí? Manda por e-mail. Ricardo dispensou, irritado. É melhor vir pessoalmente. É sério. Ricardo desligou o telefone com raiva. Problemas. Sempre problemas. Mas ele não tinha tempo para isso. Tinha dinheiro para ganhar, obras para supervisionar, poder para exercer. Ele nem se lembrava mais de Daniel. Para ele, o pedreiro fanático já estava esquecido, enterrado no passado. Apenas mais um funcionário problemático que ele havia dispensado. Nada demais. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes do sol nascer, como sempre. Mesmo sem emprego fixo, mantinha sua disciplina. Ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Não uma oração desesperada, mas uma conversa íntima com Deus. Senhor, eu escolhi te seguir. Custou caro, mas não me arrependo. Agora coloco minha família em tuas mãos. Faz de mim o que quiseres. Quando terminou de orar, sentiu uma paz estranha, como se uma voz silenciosa sussurrasse em seu coração. Espere, confie, eu estou trabalhando. Naquele mesmo dia, algo inusitado aconteceu. Daniel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? É o Daniel Silva? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Hurt? Meu nome é Júlia, sou gerente de RH da construtora Horizonte. Seu nome foi recomendado por um antigo cliente seu, o Sr. Osvaldo. Ele disse que você fez uma reforma em sua casa há 2 anos e o trabalho foi impecável. Estamos precisando de um mestre de obras para um projeto especial. Tem interesse? Daniel mal conseguia acreditar. A construtora Horizonte era uma das maiores do estado. Sim, claro que sim, ele respondeu, tentando conter a emoção. Ótimo. Pode vir amanhã às 9 para uma entrevista? Quando desligou, Daniel caiu de joelhos novamente. Desta vez, não em desespero, mas em gratidão. Ana chegou correndo ao ouvir os soluços do marido, e ao descobrir a notícia, ambos choraram abraçados. Eu te disse, ela sussurrou. Deus não nos abandonou. Mas eles não sabiam que aquela era apenas a primeira peça de um tabuleiro muito maior que Deus estava montando. Um tabuleiro que incluía não apenas a restauração de Daniel, mas também a quebrantamento de Ricardo Almeida. Enquanto Daniel celebrava com sua família, Ricardo estava na clínica do médico, recebendo uma notícia que faria seu mundo desabar. O médico colocou os exames sobre a mesa, o rosto grave. Ricardo, você tem um tumor no pâncreas. E é maligno. Estágio avançado. O empresário poderoso, o homem que zombara da oração, o homem que acreditava que dinheiro resolvia tudo, ficou pálido. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida sentiu medo. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Com tratamento agressivo, talvez 1 ano, talvez menos. Ricardo saiu daquela clínica como um homem diferente. Não mais poderoso, apenas assustado, mortal, frágil. E pela primeira vez na vida ele se perguntou: e se eu estava errado? E se existe algo além do dinheiro? E se Deus é real? Mas seu orgulho era grande demais para admitir. Ele voltou para casa, trancou-se no escritório e bebeu até desmaiar, tentando afogar o medo que o consumia. Tentando esquecer as palavras que ecoavam em sua mente. Vou orar pelo Senhor. Daniel foi contratado pela construtora Horizonte. O salário era melhor, o ambiente de trabalho era respeitoso, e pela primeira vez em meses ele pôde respirar aliviado. Júlia, a gerente de RH, ficou impressionada com sua competência e integridade desde o primeiro dia. Você é diferente dos outros, Daniel, ela comentou uma tarde. Tem algo em você,
uma paz, uma alegria genuína, mesmo quando as coisas são difíceis. Daniel sorriu. É Jesus, Júlia. Ele faz toda a diferença na minha vida. Ao contrário de Ricardo, Júlia não zombou. Ela apenas assentiu pensativa. Aquela semente foi plantada em seu coração. As semanas passaram e Daniel prosperou em sua nova posição. Ele liderava uma equipe de 20 homens com sabedoria e gentileza, nunca impondo sua fé, mas vivendo-a de forma tão autêntica que os outros percebiam. 3 membros de sua equipe começaram a frequentar a igreja com ele. Mas enquanto a vida de Daniel florescia, a de Ricardo desmoronava. O tratamento de quimioterapia era brutal. O homem forte e imponente tornou-se uma sombra de si mesmo. Perdeu cabelo, peso, vigor. Mas o pior de tudo era o vazio que sentia por dentro. Toda a sua vida, ele construíra um império sobre a areia do materialismo. Agora, diante da morte, nada daquilo importava. Sua esposa, Mônica, uma mulher fria e interesseira, mal o visitava no quarto. Estava mais preocupada com a herança e com sua amante do que com o marido moribundo. Seus 2 filhos adultos, Eduardo e Larissa, também eram egoístas. Haviam sido criados assim. Vinham apenas cobrar dinheiro e já discutiam a divisão dos bens. Uma noite, sozinho em seu quarto luxuoso mas vazio, Ricardo teve uma crise existencial. Olhou ao redor, quadros caros, móveis importados, uma TV enorme, e sentiu apenas solidão e desespero. Onde estão todos agora? Ele sussurrou para o vazio. Onde está toda a gente que eu ajudei? Que eu empreguei? A resposta era o silêncio. Então, pela primeira vez em 45 anos de vida, Ricardo Almeida tentou orar. Mas não sabia como. As palavras não vinham. Ele se sentia ridículo, patético. Então desistiu, virando-se na cama com raiva de si mesmo. Mas uma semente tinha sido plantada. Alguns dias depois, em uma consulta de rotina, Ricardo aguardava na sala de espera quando reconheceu alguém. Era Ana, a esposa de Daniel, acompanhando uma senhora idosa. Ele quase não a reconheceu. Ela estava mais magra, com roupas simples, mas seu rosto irradiava uma serenidade que contrastava com o ambiente tenso da oncologia. Ana também o viu. Por um momento, seus olhos se arregalaram em surpresa. Ricardo esperava ver raiva, ressentimento. Mas o que ele viu foi pena, compaixão genuína. Ana se aproximou. Senhor Ricardo? Sua voz era suave. Ele apenas assentiu, envergonhado de sua aparência debilitada. Eu soube da sua doença, ela disse. Sinto muito. Realmente. Ricardo não sabia o que dizer. Aquela mulher, cuja família ele quase destruiu, estava lhe demonstrando compaixão? Como você soube? Ele perguntou, rouco. Uma cidade pequena não guarda segredos. Ana deu um sorriso triste. Mas quero que saiba que eu e Daniel estamos orando pelo Senhor. Todos os dias. Aquelas palavras perfuraram a armadura de Ricardo como uma lança. Orando por ele? Depois de tudo? Por quê? Ele conseguiu perguntar, a voz quebrada. Depois do que eu fiz com vocês, por que orariam por mim? Ana se sentou ao lado dele, ignorando a senhora idosa que esperava por ela. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Orar por aqueles que nos perseguem. Amar nossos inimigos. Ela segurou a mão fria e trêmula de Ricardo. O Senhor pode não acreditar em oração, mas eu acredito. E sei que Deus tem um propósito até mesmo neste sofrimento. Ricardo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto pela primeira vez em décadas. Ele, o homem forte, o patrão temido, estava chorando na frente da esposa de um ex-funcionário que ele havia humilhado publicamente. Eu fui um monstro, ele admitiu. Fui cruel com seu marido. Destruí a vida de vocês por puro egoísmo e orgulho. O Senhor destruiu nosso emprego. Ana corrigiu gentilmente. Mas não nossa vida. Na verdade, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Daniel conseguiu um emprego melhor. Estamos mais unidos como família. E nossa fé ficou ainda mais forte.
Deus transformou o mal do Senhor em bem para nós. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Ricardo. Ele havia tentado destruir aquela família, mas apenas conseguiu fortalecê-los. Eu não mereço suas orações, ele sussurrou. Nenhum de nós merece a graça de Deus, Ana respondeu com sabedoria. Mas ele nos oferece mesmo assim. O Senhor precisa apenas aceitar. A enfermeira chamou Ana, que se despediu com um aperto de mão caloroso na mão de Ricardo. Não desista, Sr. Ricardo. Deus ainda não terminou com o senhor. Ricardo ficou sozinho naquela sala de espera. Mas algo havia mudado. Uma rachadura havia se formado em seu coração endurecido. As palavras de Ana ecoavam. Deus ainda não terminou com o Senhor. Naquela noite, em sua mansão vazia, Ricardo fez algo que nunca pensou que faria. Procurou no Google. Como orar? Sentiu-se ridículo, um empresário de sucesso pesquisando algo tão básico. Mas a desesperança era maior que o orgulho. Ele leu sobre oração, sobre Deus, sobre Jesus. Tudo aquilo parecia alienígena para ele. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração ansiava por aquilo. Tentou novamente orar, de joelhos ao lado da cama. Deus, se você existe, eu não sei o que dizer. Eu zombei de você. Zombei das pessoas que acreditavam em você. Eu fui um idiota arrogante. Mas agora estou com medo. Estou sozinho. Estou morrendo. As palavras saíam trêmulas, desajeitadas. Se você é real, se pode me ouvir? Preciso de ajuda. Não houve trovões. Não houve voz do céu. Apenas um silêncio profundo. Ricardo se levantou, frustrado. Eu sabia. É tudo besteira mesmo. Mas no fundo do seu coração, uma pequena luz havia sido acesa. Fraca, quase imperceptível. Mas estava lá. E Deus, em sua infinita paciência, estava apenas começando a trabalhar no coração daquele homem quebrado. 3 semanas se passaram desde o encontro de Ricardo com Ana. O tratamento continuava brutal, e ele ficava cada vez mais fraco. Mas algo diferente estava acontecendo em seu interior. Ricardo não conseguia parar de pensar em Daniel e Ana. Como eles haviam reagido com graça ao invés de vingança? Como mantinham aquela paz apesar de tudo? Ele começou a pesquisar mais sobre cristianismo, assistindo vídeos no YouTube tarde da noite quando a dor não o deixava dormir. Um dia, reuniu coragem e fez algo impensável. Pegou o telefone e ligou para informações, conseguindo o endereço da igreja que Daniel frequentava. No domingo seguinte, vestiu um boné e óculos escuros, entrou discretamente no fundo do pequeno templo e se sentou na última fileira. O pastor era um homem simples, de meia idade, que pregava com paixão sobre o amor de Deus. Mas foi quando Daniel subiu ao palco para dar seu testemunho que Ricardo sentiu como se uma bomba explodisse em seu peito. Irmãos, Daniel começou, sua voz firme mas emocionada. Há alguns meses, perdi meu emprego. Fui humilhado publicamente por causa da minha fé. Meu ex-patrão disse que orar era perda de tempo. E vocês sabem o que eu disse a ele? Que oraria por ele. Ricardo encolheu-se no banco, com medo de ser reconhecido. Muitos me perguntaram, por que orar por alguém que te maltratou? E minha resposta é simples. Porque Jesus nos amou quando éramos seus inimigos. Porque nenhum de nós merece o amor de Deus, mas Ele nos ama assim mesmo, Daniel continuou. E sabe o que aconteceu? Deus me deu um emprego melhor. Restaurou minha família. Fortaleceu minha fé. Mas mais importante, Ele está trabalhando no coração do meu ex-patrão. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo sob os óculos escuros. Eu soube que ele está doente. E isso partiu meu coração. Porque percebi que ele tem dinheiro, poder, sucesso. Mas não tem a única coisa que realmente importa: paz com Deus. Então hoje, aqui na frente de todos, quero renovar meu compromisso de orar por ele, todos os dias, até que ele conheça o amor de Cristo. A congregação inteira começou a orar em voz alta por aquele patrão. Ricardo se levantou e saiu correndo,
incapaz de suportar o peso daquela demonstração de amor incondicional. Do lado de fora da igreja, encostado em seu carro luxuoso, Ricardo desmoronou. Chorou como uma criança. Toda a sua vida, ele havia construído sua identidade sobre poder, controle, sucesso. Mas ali estava um homem simples, sem dinheiro, sem poder, que possuía algo que Ricardo nunca teve: propósito genuíno, amor verdadeiro, paz interior. Eu sou um tolo, ele sussurrou para si mesmo. Um tolo orgulhoso e miserável. Naquele momento, algo quebrou dentro de Ricardo. Todas as defesas, todo o orgulho, toda a arrogância, tudo desmoronou. E pela primeira vez na vida, Ricardo Almeida rendeu-se completamente. Ali mesmo, no estacionamento daquela igreja simples, ajoelhou-se no chão sujo de terra, não se importando com seu terno caro, e clamou: Deus, eu não sei se você pode me ouvir. Não sei se pode perdoar alguém como eu. Mas eu sou um pecador. Eu fui cruel, arrogante, egoísta. Zombei de você e machuquei suas pessoas. Por favor, me perdoe. Eu preciso de você. Não quero morrer vazio. Salva-me. E ali, naquele momento de rendição total, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado. Como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Como se uma luz perfurasse a escuridão de sua alma. Não era uma sensação física. Era algo profundo, espiritual, real. Ele estava sendo salvo. Quando finalmente se levantou, estava transformado. Ainda doente, ainda fraco fisicamente, mas espiritualmente renascido. Ricardo esperou o culto terminar. Quando viu Daniel saindo com Ana e as crianças, aproximou-se timidamente. Daniel o reconheceu imediatamente e ficou em choque. Seu Ricardo? Daniel não conseguia esconder a surpresa. Ricardo tirou o boné, expondo sua cabeça calva pela quimioterapia. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Daniel, A voz falhou. Eu preciso te pedir perdão. Daniel olhou para Ana, que assentiu encorajadoramente. Senhor, não precisa... Preciso sim. Ricardo interrompeu, sua voz quebrando. Eu fui um monstro com você. Te humilhei. Tentei destruir você e sua família. Zombei da sua fé. E você estava orando por mim o tempo todo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ricardo agora. Eu ouvi seu testemunho lá dentro. Ouvi você dizer que ora por mim. E isso me quebrou. Ele caiu de joelhos na frente de Daniel, bem ali na calçada, para o espanto de todos. Por favor, me perdoe. Por favor. Eu não mereço. Mas estou implorando. Daniel também estava chorando agora. Ele se ajoelhou ao lado de Ricardo e o abraçou fortemente. Eu te perdoo. Claro que te perdoo, Daniel sussurrou. E Deus também te perdoou? Ana e as crianças se juntaram ao abraço. Várias pessoas da igreja que testemunharam a cena estavam chorando também. Eu entreguei minha vida a Jesus hoje, Ricardo confessou. Ali no estacionamento. Eu não sei o que fazer agora. Não sei nem como orar direito. Mas eu quero aprender. Quero ser diferente. Preciso ser diferente. O pastor da igreja se aproximou, tendo observado tudo. Bem-vindo à família, irmão. Ele disse, colocando a mão no ombro de Ricardo. Você acabou de nascer de novo. E nós vamos caminhar com você nessa jornada. Naquele dia, Ricardo Almeida, o empresário cínico que zombara da oração, tornou-se um novo homem em Cristo. Mas sua jornada de transformação estava apenas começando. A notícia da conversão de Ricardo Almeida espalhou-se como fogo. Seus funcionários não acreditavam. Sua esposa Mônica ficou furiosa, achando que ele havia enlouquecido. Seus filhos tentaram interná-lo, alegando que a quimioterapia havia afetado seu cérebro. Mas Ricardo estava mais lúcido do que nunca. Nas semanas seguintes, ele começou a frequentar estudos bíblicos em pequenos grupos, sempre acompanhado por Daniel, que se tornou seu mentor espiritual. A ironia não passou despercebida.
O ex-patrão agora era discipulado pelo ex-funcionário que ele havia humilhado. Uma tarde, Ricardo chamou Daniel em sua mansão. Mônica havia se mudado para a casa da praia com o amante, e os filhos só apareciam para brigar pela herança. Ricardo estava sozinho, mas não mais solitário. Daniel, preciso fazer algumas coisas certas antes que seja tarde demais. Ricardo estava sentado em sua cadeira de rodas, muito fraco do tratamento. Tenho muito a consertar. O que você tem em mente? Daniel perguntou. Primeiro, quero que você volte para minha empresa. Mas não como pedreiro. Ricardo sorriu fracamente. Como sócio. Daniel ficou boquiaberto. Senhor, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Ricardo interrompeu. Eu tenho muito dinheiro, Daniel. Muito mais do que preciso ou mereço. E aprendi que não posso levar nada disso comigo. Mas posso fazer algo de bom com ele enquanto ainda estou aqui. Você é honesto, íntegro, tem sabedoria. Preciso de alguém assim para tocar minha empresa quando eu não estiver mais aqui. Nos dias seguintes, Ricardo convocou todos os seus funcionários para uma reunião extraordinária. O auditório da empresa estava lotado. Muitos esperavam demissões em massa, já que todos sabiam da doença do patrão. Ricardo entrou de cadeira de rodas, empurrado por Daniel. O choque foi visível. O patrão temido estava irreconhecível, frágil, humilde. Sei que muitos de vocês estão surpresos em me ver aqui. Ricardo começou, sua voz fraca, mas determinada. E mais surpresos ainda em me ver acompanhado de Daniel Silva, o homem que eu demiti há alguns meses de forma cruel e injusta. O silêncio era total. Vocês me conhecem como um homem duro, impiedoso, que só pensava em lucros e resultados. E era verdade, eu era tudo isso e pior. Ricardo fez uma pausa para respirar. Mas Deus tem uma maneira interessante de nos ensinar humildade. A doença me trouxe aos meus joelhos. Literalmente. Alguns funcionários começaram a ficar desconfortáveis. E quando eu estava quebrado, sozinho, morrendo, quem vocês acham que estava orando por mim? Ricardo apontou para Daniel. Este homem. O homem que eu humilhei. O homem que eu zombei. Ele estava orando por minha alma enquanto eu tentava destruir sua vida. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ricardo. Hoje, eu vim aqui fazer 3 coisas. Primeira, pedir perdão publicamente a Daniel e sua família pelo que fiz. Segunda, anunciar que ele é agora sócio minoritário desta empresa. E terceira, ele respirou fundo. Pedir perdão a cada um de vocês que eu tratei mal ao longo dos anos. O auditório explodiu em murmúrios. Sei que não posso voltar atrás no tempo. Não posso desfazer as palavras duras, as humilhações, a ganância. Mas posso mudar daqui para frente. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e Ele está me transformando. Um funcionário mais antigo se levantou, com lágrimas nos olhos. Patrão, eu também preciso pedir perdão. Eu ri quando o Senhor humilhou Daniel. Eu zombei da fé dele. Eu fui covarde. Outro se levantou. Eu também, patrão. Eu virei as costas quando o Senhor expulsou Daniel. Um por um, vários funcionários começaram a se levantar, alguns confessando, outros chorando, outros apenas emocionados com a transformação que testemunhavam. Daniel também se levantou, agora chorando abertamente. Irmãos, ele usou essa palavra intencionalmente. Todos nós erramos. Todos precisamos de perdão. Mas a boa notícia é que Deus oferece esse perdão gratuitamente. Ele mudou meu patrão. Ele pode mudar qualquer um de nós. Naquele dia, 7 funcionários entregaram suas vidas a Cristo. A construtora Almeida & Filhos nunca mais seria a mesma. Nas semanas seguintes, Ricardo implementou mudanças radicais. Aumentou salários, melhorou condições de trabalho, criou um fundo de assistência para funcionários em dificuldades. E, mais surpreendente, destinou 40% dos lucros da empresa para obras sociais e missionárias. Mônica tentou judicialmente impedir as mudanças, alegando que o marido estava incapacitado mentalmente.
Mas os exames psiquiátricos provaram que Ricardo estava lúcido. Ela perdeu a ação e decidiu seguir com o divórcio, interessada apenas no dinheiro. Os filhos de Ricardo também se afastaram definitivamente, mais interessados na herança do que no pai. Não dói? Daniel perguntou uma tarde, enquanto visitava Ricardo em casa. Dói muito, Ricardo admitiu. Mas entendo agora que eu os criei assim. Ensinei-os que dinheiro era tudo, que caráter não importava, que fé era fraqueza. Eles são produtos da minha velha vida. Ele olhou pela janela, pensativo. Mas sabe o que não dói? Você e sua família me visitando? A igreja orando por mim. Os irmãos me ligando. Eu tenho agora uma verdadeira família. Ele sorriu. A família de Deus. Daniel sorriu também, segurando a mão frágil do amigo. Um mês depois, Ricardo estava hospitalizado. O câncer havia se espalhado rapidamente. Os médicos davam apenas dias de vida. No hospital, rodeado não pela esposa ou filhos biológicos, mas por Daniel, Ana, o pastor e dezenas de irmãos da igreja, Ricardo estava em paz. Daniel, ele chamou fracamente. Estou aqui, irmão. Obrigado. Ricardo sussurrou. Obrigado por nunca desistir de mim, por orar quando eu não merecia, por me mostrar Jesus. Foi Deus quem te mostrou Jesus, Ricardo. Eu fui apenas um instrumento. Um instrumento fiel. Ricardo corrigiu, sorrindo. Você sabe o que é engraçado? Eu passei a vida inteira construindo um império, juntando riquezas, buscando poder. E no final, as únicas coisas que realmente importam são estas: fé, amor e relacionamentos verdadeiros. Ele tossiu fracamente. Eu desperdicei tantos anos. Mas Deus foi misericordioso. Me deu tempo de me arrepender. Tempo de fazer algumas coisas certas. Tempo de conhecer o verdadeiro sentido da vida. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Ricardo Almeida faleceu. Mas não morreu sozinho, amargo e vazio como poderia ter acontecido. Morreu rodeado de amor, em paz com Deus, salvo pela graça. Seu funeral foi simples, seguindo suas instruções. Nada de ostentação. Apenas uma cerimônia na pequena igreja que o havia acolhido. Mônica e os filhos não compareceram, mas centenas de outras pessoas sim, funcionários, pessoas que ele havia ajudado nas últimas semanas, irmãos na fé. Daniel fez o elogio fúnebre, sua voz embargada de emoção. Ricardo Almeida me ensinou algo poderoso. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para se arrepender. Nunca é tarde demais para Deus. Ele olhou para o caixão simples. Muitos aqui o conheceram como um homem duro, frio, até cruel. Mas eu tive o privilégio de conhecer o novo Ricardo, o homem que Deus transformou. E esse homem foi belo. Ele fez uma pausa. Ricardo me disse uma vez: eu zombei da oração a vida inteira, mas foi uma oração que me salvou. Não minha própria oração, porque eu não sabia orar, mas as orações de pessoas fiéis que não desistiram de mim. Daniel olhou para a congregação. Quantos Ricardos existem por aí? Quantas pessoas duras, amargas, que zombam de Deus, mas no fundo estão vazias e morrendo? E quantos de nós estamos orando por elas? Ou será que desistimos delas porque parecem difíceis demais? Suas palavras penetraram fundo nos corações presentes. O legado de Ricardo não é o dinheiro que ele deixou. Não são os prédios que ele construiu. Seu verdadeiro legado é esta lição. Nunca desista de orar por alguém. Porque Deus pode fazer o impossível. 3 anos se passaram desde a morte de Ricardo Almeida. A construtora Almeida em Filhos, agora cogerenciada por Daniel, havia se tornado uma das empresas mais respeitadas da região. Não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela forma como tratava seus funcionários e pela responsabilidade social que exercia. O testamento de Ricardo foi uma surpresa final. Ele havia deixado 60% da empresa para Daniel, 20% para obras missionárias, 10% para cada um de seus filhos, muito menos do que esperavam, e 0 para Mônica,
que já havia recebido sua parte no divórcio. Eduardo e Larissa, os filhos de Ricardo, inicialmente processaram o testamento. Mas perderam. Amargos, seguiram suas vidas vazias, repetindo os erros do pai antes da conversão. Mas a história não termina aí. Daniel usou sua posição e recursos para transformar a construtora em uma plataforma missionária. A cada projeto concluído, parte dos lucros ia para a construção de igrejas, orfanatos e centros de recuperação. Ele implementou um programa onde ex-presidiários e pessoas em recuperação recebiam treinamento e oportunidades de trabalho. Ricardo me ensinou algo, Daniel explicou em uma entrevista para um jornal local. Ele me mostrou que não importa quão longe você caiu, Deus pode te levantar. Não importa quão duro seja seu coração, Deus pode amolecê-lo. E não importa quão tarde você pense que é, Deus ainda tem um plano para você. A casa de Daniel, antes simples e modesta, agora era confortável. Não por ostentação, mas porque Deus havia prosperado sua fidelidade. Mas ele e Ana nunca esqueceram de onde vieram. Continuavam servindo na igreja, discipulando jovens, ajudando necessitados. Gabriela e Miguel, agora com 10 e 8 anos, cresciam vendo o pai viver sua fé de forma autêntica. E entendiam o poder da oração. Afinal, haviam testemunhado um milagre em primeira mão. Uma tarde, Daniel estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era Larissa, a filha de Ricardo. Mas não era a mesma mulher arrogante de anos atrás. Estava magra, cansada, quebrada. Daniel, ela começou lutando para falar. Eu preciso conversar com você. Daniel a convidou para entrar oferecendo café. Ela desabou no sofá e começou a chorar. Minha vida é um desastre, ela confessou. Meu casamento acabou, estou falida porque gastei toda a minha herança. Estou viciada em remédios. E percebi que estou seguindo exatamente os passos do meu pai. Do velho pai. O pai antes de conhecer você. Daniel escutou em silêncio, orando internamente. Eu te odiei, sabe? Larissa continuou. Odiei você por roubar a empresa do meu pai. Por manipulá-lo quando ele estava fraco. Mas hoje eu assisti um vídeo antigo do funeral dele. Assisti seu discurso. E pela primeira vez entendi. Ela olhou nos olhos de Daniel. Você não roubou nada. Você salvou meu pai. Você lhe deu algo que todo nosso dinheiro nunca pôde dar. Paz. Propósito. Redenção. Lágrimas escorriam livremente agora. Eu quero isso também, Daniel. Quero essa paz. Estou cansada de estar vazia. Estou cansada de fingir que tenho tudo sob controle quando minha vida está desmoronando. Me ajuda, por favor. E ali, naquele escritório, Daniel teve o privilégio de levar Larissa a Cristo, assim como anos antes havia orado pela salvação de seu pai. Nos meses seguintes, Larissa passou por um processo intenso de cura e restauração. Entrou em reabilitação. Começou terapia. Passou a frequentar a igreja. E lentamente, assim como seu pai, foi transformada. Eduardo, o irmão, inicialmente resistiu. Mas ao ver a mudança radical na irmã, também começou a questionar sua própria vida vazia. Um ano depois, ele também se rendeu a Cristo. O que começou como uma história de humilhação e perda, Deus transformou em uma saga de redenção e multiplicação. Ricardo havia zombado da oração, mas foi a oração fiel de Daniel que iniciou uma reação em cadeia que salvou não apenas o próprio Ricardo, mas eventualmente seus filhos, dezenas de funcionários e incontáveis outras pessoas tocadas pelo testemunho. Hoje, na sala de diretoria da construtora Almeida em Silva, o nome foi mudado para honrar ambos os homens, há uma placa com uma frase que Ricardo escreveu dias antes de morrer. Eu disse que orar era perda de tempo. Eu estava errado. A oração não apenas salvou minha alma, ela salvou minha eternidade. Nunca subestime o poder de um homem fiel de joelhos. Daniel,
agora com alguns fios grisalhos aos 42 anos, frequentemente conta essa história para jovens, para empresários, para qualquer um que queira ouvir. Não para se glorificar, mas para glorificar a Deus. As pessoas me perguntam se eu me arrependo. Daniel diz, os olhos brilhando com convicção. Se eu me arrependo de ter perdido aquele emprego, de ter sido humilhado, de ter passado necessidade naqueles meses difíceis. Ele faz uma pausa dramática. E minha resposta é sempre a mesma. Não, nem um pouco. Porque se eu tivesse negado minha fé naquele dia, Ricardo provavelmente teria morrido perdido. Seus filhos ainda estariam perdidos. Centenas de vidas não teriam sido tocadas. Valeu cada lágrima, cada angústia, cada momento de incerteza. Ele conclui sempre com a mesma exortação. Nunca, nunca desista de orar por alguém. Não importa quão duro seja seu coração. Não importa quanto eles zombem. Não importa quanto tempo demore. Porque Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. E Ele pode fazer o impossível. Anos depois da morte de Ricardo, sua história continua impactando vidas. Já virou livro, já inspirou pregações, já mudou corações. E tudo começou com um simples ato de fé. Um homem que recusou negar seu Salvador, mesmo custando tudo. A última cena dessa história acontece em um domingo comum. Daniel está na plataforma da igreja, agora bastante crescida, ao lado de Larissa e Eduardo, que se tornaram líderes ativos. Eles estão compartilhando o testemunho da família. Na congregação, há empresários, pedreiros, médicos, faxineiras, jovens, idosos, uma bela mistura da diversidade do reino de Deus. E quando Eduardo termina de contar como Deus resgatou sua família através das orações de Daniel, algo lindo acontece. Espontaneamente, toda a igreja se levanta em pé e começa a aplaudir. Não para Daniel, não para a história, mas para Deus, que escreve as mais belas histórias de redenção nas páginas mais improváveis. E Daniel, olhando para Ana ao seu lado, para seus filhos crescidos na fé, para Larissa e Eduardo restaurados, para centenas de vidas transformadas, sussurra uma oração simples. Obrigado, Pai, por nunca me abandonar, por tornar minha humilhação em testemunho, por provar que Tu és fiel, e por me ensinar que oração nunca é perda de tempo, nunca foi, nunca será. E do céu, podemos imaginar Ricardo também adorando, finalmente em casa, finalmente completo, finalmente livre, um monumento vivo da graça transformadora de Deus. Você quer ver mais histórias transformadoras como essa? Essa história tocou seu coração? Imagine quantas outras pessoas precisam ouvir sobre o poder da fé, da oração e da redenção. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo. Comente abaixo. Você já viveu uma situação onde sua fé foi testada? Como Deus agiu em sua vida? Queremos ouvir seu testemunho. Deixe seu like se essa história a abençoou. Você, compartilhe com alguém que precisa ser encorajado hoje. Lembre-se, suas orações têm poder. Nunca desista de interceder por alguém. Deus pode fazer o impossível. A oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16